A nossa palavra de hoje está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 12. A palavra diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Essa palavra aqui, ela fala justamente ali sobre a vida de Salomão. Salomão, o grande rei Salomão, é quem fala aqui, eu, o pregador. É ele quem está escrevendo essa mensagem. E ele fala que ele quis entender o porquê, a razão, ele quis compreender. No momento em que Salomão ele foi feito herdeiro do rei Davi, Deus ele falou que poderia escolher ali que era que ele queria de mais importante para a sua vida. Ele fez um voto com Deus, ele apresentou o sacrifício a Deus e assim Deus falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão pediu sabedoria. Ele já foi muito sábio, já ali. Já a própria sabedoria dele, aquilo que era dele, aquilo que era da personalidade dele, daquilo que ele havia sido ensinado pelo pai, aquilo que ele tinha visto com o tempo, ele já tinha sido muito sábio em pedir sabedoria. E ele pediu ali para que Deus orientasse, porque ele estava ali com uma grande responsabilidade. Ele tinha um reino para cuidar, vindo de um rei que foi muito amado, conquistador de muitas terras, rei Davi, que não perdia batalhas, que sempre vencia, que sempre tinha vitórias, e ele queria também continuar com um reinado próspero. E ele pediu sabedoria a Deus. Mas não só por um reinado próspero. Ele se preocupou em julgar as pessoas, julgar o povo bem, porque um rei naquela época também era juiz. O rei ele fazia os dois papéis, ele tinha os dois papéis. Então ele queria com sabedoria poder guiar aquele povo à presença de Deus e serem abençoados. E para isso ele começou a observar, ele começou a olhar que tudo que tinha ali debaixo do céu era correr atrás do vento. Ou seja, que as pessoas se preocupavam com muitas mesquinhezes, muitas coisinhas pequenininhas, muitas coisinhas ali que são minuciosas e que às vezes dão importância àquilo que não tem que dar importância. E esquecem de dar importância para aquilo que realmente tem valor. Ele fala aqui a respeito do trabalho, que Deus ele impôs o trabalho ao homem, para que nisso pudesse realmente o homem sentir ali o gosto do que é viver longe de Deus. Por isso que às vezes você fala assim, conhece ou já falou ou ainda fala: mas eu trabalho e não vejo o fruto do meu trabalho. Mas eu não consigo conquistar as coisas, eu não consigo vencer na vida. É exatamente porque o trabalho tem sido aquilo que tem te escravizado e não aquilo que vai te abençoar. Porque a bênção para o trabalho, ela vem de Deus. Aquilo que prospera o seu trabalho é a presença de Deus. Aquilo que vai fazer os seus caminhos serem abertos e aquilo onde você colocar a mão frutificar é a bênção de Deus. Então, nada vale você estar trabalhando dia e noite, noite e dia, virando noites e noites para trabalhar ali na força do seu braço, se você não tiver a bênção de Deus. Não vai valer de nada. Você não vai conquistar. Você vai sim ser conhecido como uma pessoa que trabalha muito, mas não como uma pessoa que tem muito sucesso. A pessoa que ela tem muito sucesso porque ela tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela vem nos momentos que você mais precisa. Você nunca vai se sentir sozinho, solitário, abandonado, deixado,
Por mais que possa estar vivendo momentos difíceis, momentos de batalha, mas você sabe que o abençoador está com você. Você sabe que esse Deus poderoso, ele vai cuidar dos detalhes que estão longe da sua mão. E aí ele disse, atentei, no 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, para de dar importância para aquilo que não é espiritual. Então, pastor, eu não tenho que trabalhar, não tenho que me preocupar com o restante das coisas? Tem, mas isso não tem que ser a maior importância da sua vida. Isso não tem que ser aquilo que você dá mais importância. O que você tem que dar mais importância é a sua vida para com Deus. Claro que muito da sua vida para com Deus terá reflexo na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua fama, naquilo que você é, naquilo que as pessoas vão dizer de você. Tudo isso terá reflexo da bênção de Deus. Mas, se em primeiro lugar buscarmos o reino dos céus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos sim entender que tudo é correr atrás do vento? É. Por que a gente tem que entender isso? Porque justamente o mais importante é o reino de Deus. Todo o restante vai vir naturalmente. É isso que Salomão quer dizer aqui. Parar de dar importância para aquilo que parece tão importante, tão único. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Precisamos de trabalho? Precisamos. Precisamos de um emprego? Precisamos de uma casa? Precisamos de um carro? Precisamos de roupas, de comida? Precisamos. Tudo isso se compra com o quê? Com dinheiro. É preciso? É, mas não é o mais importante. O mais importante é o reino dos céus. O mais importante é em agradar a Deus de fato. E isso vai fazer com que a bênção de Deus chegue em todas as outras áreas da sua vida. É algo natural. Não seria natural, não seria verdade se você estivesse buscando a Deus e não estivesse sendo abençoado. Mas não, todos aqueles que buscam, todos aqueles que invocam, todos aqueles que têm como prioridade a sua vida espiritual, ela dá tanta importância à vida espiritual que até mesmo os problemas que ela tem ao redor, na sua área física, naquilo que é físico, ela não dá tamanha importância como daria se a vida espiritual não fosse mais importante. Então é algo natural. Então, por mais que esteja faltando alguma coisa, ela sabe que Deus vai suprir. Naquele momento uma porta se fechou, mas ela sabe que Deus vai abrir outra porta. Então ela conhece o Criador, ela conhece o Deus que ela tem ali confiado. E aí, continuando, diz, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que isto também é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Ou seja, Salomão era o homem mais sábio. Antes dele não houve e depois não haverá. Ele foi o homem mais sábio que esteve aqui como rei. E ele, com certeza, teve isso até mesmo como um momento de ele tentar entender. Porque ele mesmo fala aqui no último versículo, porque na muita sabedoria há muito enfado, ou seja, peso. Quanto mais sábio você se torna, quanto mais entendedor você se torna daquilo que está acontecendo, maior o peso sobre você. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Por quê? Vive pela razão. Quer entender, quer fazer ali, olha, se eu estou fazendo isso, tem que acontecer aquilo. Se eu estou indo por esse caminho, tem que acontecer isso. Então, ou seja, ela pensa muito. Ah, então quer dizer que ela não tem que pensar? Tem que pensar. Mas antes de você ficar tentando entender, ou seja, usando da sua ciência, da sua sabedoria para entender, em primeiro lugar tem que vir a sua confiança em Deus. Em primeiro lugar tem que vir a sua certeza de que Deus está no controle de tudo. Entenda uma coisa, Deus, Ele te dá sabedoria? Dá. Ele te dá entendimento? Dá. Ele vai te dar direção? Ele vai te dar. Mas não para você pensar que isso é o que vai direcionar a sua vida. O que vai direcionar a sua vida é a presença de Deus. Tudo isso sozinho, tudo isso sem a presença de Deus vai ser para você tristeza, peso, fardo. Mas com Deus vai ser apenas o caminho das bênçãos dele para a sua vida. Você deve conhecer pessoas que são muito sábias, muito inteligentes, muito estudadas.
deve conhecer pessoas aí que têm formação, que sabem aí fazer e acontecer em muitas das suas áreas, mas são infelizes, são tristes, porque no fim, ali no momento que ela está na casa dela, sozinha, só ela ali, as quatro paredes, ela não consegue entender, ela não consegue achar uma razão para viver. E justamente é o que Deus ele não quer. Ele quer que você venha tê-lo como mais importante e o restante todo ele vai te acrescentar. Então não coloque a importância maior da sua vida no seu próprio conhecimento, nem nas coisas físicas que você pode enxergar, naquilo que é material, mas coloca assim o que é mais importante na sua vida em Deus. Deixa que todo esse restante que você precisa, Ele vai cuidar para você. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus. Tenho certeza que Ele fala assim fortemente ao nosso coração.